Você falou aí que a turminha tá curtindo demais, porque claro, o cruzeirense amanheceu muito feliz hoje. Eu já disse e repito e vou repetir quantas vezes necessário, o Cruzeiro acordou nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, muito, mas muito mais forte do que ele era ontem à noite, porque eliminar o Boca Juniors é difícil demais, gente. Time cascudo, time encardido Boca Juniors, com 10 jogadores desde os 15 segundos do primeiro tempo, e o jogo foi até os pênaltis. Vou te contar. Mas o Cruzeiro passou, que é o que mais importa, e a gente já traz mais informações do Cruzeiro, sempre com ele, com Emerson Pansieri. Tudo bem, Pansi? Tudo ótimo, Léo, tudo ótimo e azul. Um abraço pra você, pro nosso Pansi, pra quem acompanha também a reunião da turma do bate-bola. E, Léo, eu acho que aquilo que eu até falava com o Pio e com você mais cedo na redação, é o resumo da vitória. Todos os atletas ali na zona mista, que seja o Romero na sala de entrevista coletiva, todo mundo dizendo que essa vitória dá moral, dá força e dá, inclusive, substância suficiente para o Cruzeiro nesse restante de ano, né? O Cruzeiro precisa melhorar essa retomada de campeonato brasileiro, né? O Cruzeiro fez bons jogos em julho, mas agosto até agora não foi tão bem assim no campeonato brasileiro. Aquele jogo do Botafogo depois, o Cruzeiro ainda não conseguiu uma boa participação dentro do Brasileirão. Então aquela vitória de ontem, além da classificação, pode ser também uma chama aí para dar aquela força dentro do Brasileiro. E o Cruzeiro então já começou a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa. Os atletas se apresentaram, aquele trabalho regenerativo para os titulares, trabalho também técnico para os reservas, porque o foco já é o Internacional, o jogo no domingo às 7 horas da noite no Beira-Rio, esse confronto, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas sobre ontem ainda, Léo, não tem como a gente deixar de falar que o Cruzeiro teve, por exemplo, a capacidade de acertar todos os pênaltis. Você falava isso na nossa jornada, né? Teve muita, não só capacidade técnica de acertar um movimento, quer deslocar o goleiro, quer acertar um chute forte, mas teve consciência e mental, que hoje é fundamental em qualquer área da vida, para aquele momento tão importante do jogo. E a disputa de pênaltis foi muito emocionante, né, Dudu? E a gente tinha ali 2 goleiros espetaculares, porque o que o Romero pegou durante o jogo foi barbaridade, cara, barbaridade. A bola do Lautaro no primeiro tempo que pega na trave vem de uma defesa dele. Depois, no finalzinho do jogo, tem a cabeçada do Arthur Gomes, que ele pega no contrapé assim no chão. Brilhantes defesas do Romero. E a grande defesa pelo lado do Cruzeiro foi feita pelo João Marcelo, no último lance do jogo, quase que o Boca empata. Mas o Cruzeiro teve muita força na disputa de pênaltis, onde o tradicional, Edu, pelo menos o normal, seria o quê? O Boca chegar mais inteirão. Ele sobreviveu ao segundo tempo, com um jogador a menos, conseguiu levar para os pênaltis, mas o Cruzeiro teve cabeça no lugar. O Cruzeiro estava visivelmente frustrado, porque tentou ganhar o jogo no tempo normal, não conseguiu, mas teve cabeça no lugar, esteve centrado para fazer as 5 cobranças, e aí o Merentiel deu aquele presente. Eu acho que disputa de pênaltis, não existe uma disputa de pênaltis que não seja emocionante, né? E por pior que você termine o jogo, nada como acertar o primeiro pênalti para virar a chavinha mental. E o Cruzeiro acertou, o próprio Boca acertou também. Aliás, os 2 goleiros que são pegadores de pênalti não pegaram nenhum. Os pênaltis foram muito bem batidos, à exceção do último do Merentiel. É engraçado, eu achei que ele bateu melhor e foi o que mais gostei. Pro torcedor do Cruzeiro principalmente, né? Mas, Léo, é um jogo que chancela o retorno do Cruzeiro, né? Porque o Boca não está o melhor time do continente, mas o Boca é o maior clube da América do Sul. Por tudo que já construiu ao longo dos anos, das décadas, por tudo que já construiu nas competições sul-americanas, e é bicampeão da Sul-Americana, tem 6 títulos de Copa Libertadores e por aí vai. E o Cruzeiro eliminou essa equipe, num jogo que essa equipe, o Boca, valorizou muito a vitória do Cruzeiro e a classificação do Cruzeiro. É para comemorar, o mata-mata você vence, você passa, e é para tirar lições, porque foi mais um jogo em que o Cruzeiro, em termos de desempenho, não foi bem. O Cruzeiro teve ali 20 e poucos minutos de superioridade, de bom futebol, do meio para frente. Porque desde o início do meio para trás o Cruzeiro cometeu falhas, errou demais. Saída de bola do Cruzeiro dando um susto atrás do outro. Exatamente, o Cruzeiro estava vencendo por 1-0 e o Zenon perdeu um gol na cara do Cássio por conta de um erro de saída de bola. E permitiu com que o Boca, com um jogador a menos,
o jogo inteiro, criasse o mesmo número ou mais chances claras no jogo. Então, precisa tirar lições, o Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho. Só que a grande notícia é qual? A gente já viu o Cruzeiro jogar melhor. Então, existe margem para o Cruzeiro melhorar o seu desempenho. É para comemorar, é para valorizar, mas não pode deixar de tirar lições. E a queda de desempenho do Cruzeiro vem justamente a partir do momento que o Seabra passa a utilizar os novos reforços. E isso é um pouco normal, porque você pega jogadores que chegaram, que foram contratados, que estão jogando. O goleiro, Cássio, a linha defensiva é praticamente a mesma. Aí você tem o Wallace, você tem Mateuzinho, não foi o caso de ontem, mas num geral, Caio Jorge e Lautaro. De 11, são 5 jogadores diferentes. Meio time. É meio time. Então, é claro que poderia haver uma queda como houve, porque você está remontando uma equipe. Agora, precisa colocar na balança. Tem a questão do áudio do Pedro Lourenço também, que muita gente diz que isso pesou e não dá para descartar se pesou ou não, mas era um time que vinha ajustado, vinha bem, vinha fazendo grandes jogos e que foi mexido por conta de uma janela muito bem feita e de um treinador que aos poucos vai encaixando esses novos reforços que são bons tecnicamente nessa equipe. Então, há queda de rendimento. Léo, tem que tirar a lição. O desempenho não tá bom nos últimos jogos, mas precisa comemorar muito, porque foi uma classificação gigante diante do maior clube do continente. Exatamente. Time duro de ganhar esse Boca Juniors. Vocês veem que o time do Boca nem tinha tanta qualidade técnica se comparado ao Cruzeiro, mas com um jogador a menos vendeu de maneira muito cara a classificação, o que enaltece muito a classificação do Cruzeiro para a sequência da Copa Sul-Americana. Bola e Pansieri vai trazer mais informações do Cruzeiro e o que vem daqui para frente, mas eu só queria salientar, Edu Panzi, se o Matheus Pereira faz aquele gol ontem, de cavadinha da entrada da área, na hora que ele bateu, eu falei, Alex. É o gol do Alex contra o Fluminense. Igualzinho, cara. Lembrou muito mesmo. Igualzinho que o Alex vira. Mais uma, né? Exaça. Baita goleiro Romero. E outra, eu que fico aqui cobrando do Matheus Pereira que ele seja o 10 e tudo, ontem foi o 10. Porque ontem, assistência, um chute pro gol que dá o rebote do gol do Barreal, quase um gol de placa, não se omitiu e foi inteligente. Porque na hora que tava todo mundo descendo a ripa nele, ele começou a tocar a bola de primeira. Porque ele viu que se ele ficasse apanhando, ele ia apelar, eles iam tirar do jogo e tudo. Então ontem o Matheus jogou bem e foi inteligente. Porque ele foi foco de pressão dos jogadores do Boca o jogo inteiro. Te contar. Olha só, o Cruzeiro então, Léo, voltou aos trabalhos na Toca da Raposa, pensando, eu acho que é uma coisa bem comum. E bem normal se acontecer. Você quer a resposta pra isso? Diga. Edu Panzi, como é que o Cruzeiro vai jogar sem Matheus Pereira? É complicado, né? O histórico do Cruzeiro sem o Matheus Pereira não é dos melhores. E assim, pra muita gente, é até bom pra ver como que é o desempenho da equipe sem o Matheus Pereira, o quão importante é o Matheus Pereira, ainda que não viva um grande momento. Mas não é fácil, não é simples montar esse time. Quem vai fazer a função do Matheus Pereira? O que o Matheus Pereira desempenha em campo, com liberdade de cair pelos dois lados, o cara da bola parada talvez seja o Barreal, o cara do escanteio, da falta próxima à área, é um cara que bate muito bem da bola. Mas a função, fazer o que o Matheus Pereira faz no campo, acho que ninguém no elenco é capaz de fazer a mesma função. Mas você não acha que na ausência do Pereira pode ser uma grande oportunidade pro Seabra, às vezes, testar um Cruzeiro com 3 atacantes mesmo, sabe? Um cara, Lautaro aberto de um lado, Dineno no meio e um Arthur Gomes lá na canhota? Mas não descarto, por exemplo, a presença do Vital no jogo. De exercer a mesma função e não mudar taticamente. Eu vejo muito o Vital como um substituto do Matheus Pereira, na cabeça do Seabra. O Matheus Pereira joga todas, por isso o Vital não joga muito. Nessa ausência do Matheus Pereira, até para manter a característica, talvez o Vital seja um cara que ganha uma chance. Eu acho que eu fosse você, viu, Seabra, com todo rabiscando ali pelo lado esquerdo, driblando, fazendo, acontecendo, e ontem precisava disso. E eu gosto da ideia de para determinados jogos, você vai transformando o time. O Seabra mostra isso, ele não fica preso só a uma ideia. Eu gostaria de ver o Cruzeiro com 3 atacantes, já que não vai ter o Matheus Pereira. Ô, Léo, então pra fechar amanhã, o Cruzeiro fecha a preparação de manhã, viaja à tarde rumo a Porto Alegre, domingo tem esse duelo às 7 da noite no Beira-Rio contra o Colorado. Só pra trazer uma informação legal também do feminino, que vai ter uma batalha importantíssima no Campeonato Brasileiro, domingo
10h45 da manhã, as cabulosas vão enfrentar o Palmeiras, primeiro jogo das quartas de final. O jogo vai ser no Independência, alô Nação Celeste, para empurrar também o time feminino. Então você pode comprar o ingresso, a venda de ingresso para a partida começando hoje, com exclusividade para o sócio, o torcedor podendo aí fazer a compra, enfim, é uma possibilidade também de empurrar o time. Acabou de sair a parcial, já passou aí de 1.000 ingressos, então é uma forma também de apoiar as cabulosas para fazer um jogo bonito contra o Palmeiras, e elas vêm de goleada, né? Pra cima do Corinthians. Tão cheio de moral. Bota a goleada nisso. E o Corinthians, que é o bicho papão, pela estrutura que tem, o Cruzeiro fez bonito, acho que chega com gás também para esse duelo contra o Palmeiras. Eu falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, e a Betfair é time grande e está nos maiores campeonatos, seu Léo Figueiredo.